Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma Prosa com Bertaglia. Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia e estamos aqui para prosearmos mais uma vez sobre um assunto, um tema fantástico que é logística sustentável, eletrificação veicular e armazenamento de energia. Olha só, hoje nós estamos falando muito sobre sustentabilidade, então esse tema aqui tem muito a ver com o que nós estamos tratando aqui no nosso canal. A sustentabilidade é um tema que está na agenda das organizações, tanto privadas como aquelas organizações públicas. Os desequilíbrios ecológicos e a crescente demanda de clientes e governos por soluções mais sustentáveis têm trazido um senso de urgência na adoção de práticas favoráveis ao nosso querido meio ambiente. E a atuação em supply chain é essencial dentro da perspectiva da cadeia holística, desde a extração de matérias-primas na natureza até a gestão do ciclo final do produto, sua obsolescência ou o reaproveitamento. Otimização de processos levando em conta a mobilidade com emissão zero de carbono e as soluções de compensação de carbono são extremamente relevantes para apoiar a iniciativa da sustentabilidade. E muitas outras iniciativas e soluções ajudam a apoiar e impulsionar a logística e supply chain, movendo para o que chamamos de logística verde. E é sobre este fantástico tema que nós vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E eu terei, então, o privilégio, o prazer de chamar o meu amigo Fernando Castelão. Meu amigo Fernando, que bacana, que honra, que orgulho tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia. Eu sempre digo que pessoas do bem são bem-vindas para virem aqui compartilharem o conhecimento. Seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, Fernando. Opa, Bertaglia, obrigado, é um prazer meu estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco aí desse tema que é tão estimulante, digamos assim, tão interessante, que é a eletrificação veicular. Bacana, meu amigo. Aliás, você tem uma larga experiência aí, você trabalha numa empresa que faz esse tipo de equipamentos, que olha pelo aspecto da sustentabilidade, você pode até falar um pouco dela depois, fique à vontade. E eu gostaria que você já entrasse aí de sola nessa parte de eletrificação de veículos e contextualizasse um pouco essa ou várias iniciativas que podem existir dentro desse segmento, Fernando. Bom, primeiramente, né, você falou da empresa que eu represento, que é a Bateria Armoura, né, uma empresa aí com mais de 60 anos de Brasil e que sempre contribuiu bastante aí com o crescimento econômico do país, com o desenvolvimento do segmento automotivo, mas também de outros segmentos, que a Armoura faz baterias não só para carro. Muita gente acha que a gente faz baterias só para carro, mas fazemos baterias também para empilhadeiras, para aplicação em telecomunicação, barcos, locomotivas e diversas outras aplicações com energia solar. E a Armoura, nos últimos anos, fez também investir no negócio de baterias de lítio, né? Eu sou o diretor-geral da divisão de baterias de lítio da Armoura. E as baterias de lítio são baterias mais avançadas, né, e que, pela sua densidade energética, né, e capacidade de carga e descarga mais rápida, ela é uma bateria, digamos assim, ideal para a eletrificação veicular, que é uma situação que vem acontecendo aí no mundo inteiro, né, e com certeza é um processo sem volta, né? A eletrificação veicular cresceu inicialmente, principalmente na Ásia, né, mais especificamente na China, né? Hoje a China é a maior produtora de células de lítio do mundo, ela produz quase 70% das células de lítio no mundo. E, como a gente sabe, né, a China ela tem lá uma questão ambiental importante a ser resolvida, né, e com isso o governo chinês entrou com diversos subsídios, né, para viabilizar e incentivar a eletrificação veicular. Isso foi muito importante porque
desencadeou vários aspectos em termos de tecnologia, cadeia de suprimentos, uma série de coisas que ajudaram ao processo de eletrificação veicular e principalmente a redução do custo da bateria de lítio, das células de lítio, né, que há 10 anos atrás custavam mais do que $1.000, né, e agora, atualmente, custa um pouco menos de $200 o quilowatt-hora. Então, isso tudo vem ajudando a viabilizar a eletrificação no mundo, né? A gente sabe que o veículo elétrico ainda é um pouco mais caro do que o veículo a combustão, mas para aqueles veículos que você tem uma quilometragem rodada boa durante o mês, você consegue ter projetos, né, e cálculos que viabilizam payback. Mas a bateria tende a continuar caindo o custo por quilowatt-hora e a tendência é que chegue em 2025 abaixo dos $100 por quilowatt-hora, quando vai fazer com que o carro elétrico passe a ter um custo de entrada muito parecido com um carro a combustão, né? E aí você vê esse negócio crescendo no mundo inteiro, né? A Europa caiu de cabeça nisso para reduzir emissões, os Estados Unidos, principalmente depois da eleição de Biden, também vem uma determinação muito grande nesse caminho. E é um caminho, como eu falei, sem volta, né? E que aqui no Brasil a gente ainda não tem uma política pública definida, estruturada para viabilizar e incentivar de forma mais contundente, né, a eletrificação veicular. E isso é uma coisa que preocupa um pouco, né? Que apesar da gente no Brasil ter o etanol da cana-de-açúcar, que ajuda o país a ter um nível de emissão um pouco menor, mas a gente não pode se basear apenas nisso, até porque o mundo inteiro está migrando para a eletrificação, né? E o Brasil, se ficar isolado no etanol, a gente daqui a pouco não vai ter novos veículos, né? Porque a gente sabe que as plataformas de veículos são mundiais, né? Então, nos grandes centros onde esses veículos são desenvolvidos, hoje a tendência é só ter novos projetos de carros elétricos. Então, é fundamental que a gente continue também evoluindo nesse processo. O etanol ajuda um pouco a redução das emissões, mas não elimina por completo emissões, né? Um veículo elétrico, no ponto onde ele está rodando, é emissão zero, né? Enquanto o veículo com etanol, ele ainda tem uma boa emissão no ponto onde ele está rodando, que é, de certa forma, compensada pela plantação de cana-de-açúcar, mas que está em outro local, né? Então, tem esses caminhos todos pela frente. É um processo de mudança estrutural muito grande, já que a indústria automotiva é uma indústria muito pesada, né? Mas que já está ocorrendo, né? A gente hoje, no ano passado, a gente superou a barreira de 10 milhões de veículos elétricos no mundo, né? E com isso é uma marca bastante emblemática, né? E a gente vê que é um processo que realmente só vai fazer acelerar daqui para frente. Além disso, da eletrificação veicular, a gente também vê a aplicação de baterias para armazenamento de energia, né? Principalmente apoiando projetos de geração eólica e solar, que a gente também vem trabalhando. Então, tem muita coisa acontecendo aí positivamente em termos de sustentabilidade, né? Em termos de cadeia logística, isso também tem um impacto bastante significativo, né? Já que caminhões têm um nível de emissão elevado, né? Então, isso tudo é bastante importante nesse momento e nessa transição aí para veículos elétricos. Bacana, Fernando. Fernando, você tem uma larga experiência, né, nesse setor, principalmente na parte logística. Eu queria depois, principalmente no segundo tópico, explorar um pouco esse seu lado, esse seu viés de supply chain aí, que eu sei que você, aliás, nós nos conhecemos lá no Recife, num evento de supply chain, né, onde participaram lá o querido Trigueiro, Fernando Trigueiro, e também o Marcílio, né? O grande Marcílio. Eu queria que explorasse nesse momento aqui, Fernando, você falando de energia, você falando de baterias, você falando de eletrificação e tudo mais, elaborasse um pouco, Fernando, sobre que impactos isso traz
para a sociedade e que impacto isso traz para as pessoas. Você comentou aí bem rapidamente, gostaria que explorasse um pouco mais nesse assunto aqui, antes de entrarmos na logística e supply chain. Olha, basicamente, né, a gente sabe que foi firmado um acordo entre as nações do mundo, né, chamado Acordo de Paris, né, visando redução de emissões de carbono no mundo todo, né, e a parte de transportes, né, é um dos principais responsáveis por essa questão de emissão de carbono, né? Então, a gente sabe que a poluição, além dos impactos no meio ambiente, né, que impacta aí efeito estufa e diversos outros aspectos ambientais, as emissões também impactam na saúde das pessoas, né? Existem cálculos aí de quantas pessoas perdem a vida anualmente por questões de poluição no ar, tal. Então tem vários aspectos que são bastante relevantes aí, né? Então um veículo elétrico, né, a emissão dele é zero, né? Ou seja, quando um veículo elétrico está rodando, a emissão dele é zero. Agora tem que ser um veículo 100% elétrico, né? Se for o híbrido, já não tem, né? Já tem alguma emissão, porque o híbrido pode até ter ela reduz bastante a emissão, né? Mas o híbrido tem um motor a combustão dentro também. Mas, então, o bastante relevante é isso, né? Então, você sai de uma emissão como é que é? Combustíveis fósseis, né, para usar energia elétrica. Um ponto importante é que a energia elétrica, infelizmente, nem em todo lugar ela é gerada de forma sustentável, né? Mas mesmo assim, mesmo em lugares onde a energia elétrica vem de térmicas a carvão ou a diesel e tal, a eficiência de uma usina a diesel, a carvão, em termos de geração de energia elétrica versus emissões, é bem maior do que de um carro, né? Então, ainda assim tem esse benefício. E se você pega um país como o Brasil, onde a maior parte das nossas gerações de energia são energias limpas, né? Principalmente no Brasil vindo de hidrelétricas, né? Mas com um crescimento forte aí de geração solar e eólica, que deve continuar crescendo bastante, aí sim que a energia, que um carro elétrico tem um impacto ambiental ainda mais relevante, né? Então, nesse contexto, né, a eletrificação veicular tem uma importância de reduzir o efeito estufa, de reduzir todos os impactos ambientais e consequências ambientais que a gente já conhece, bem como melhorar a vida das pessoas, reduz também os ruídos, né? Ou seja, um outro tipo de poluição nas grandes cidades é a poluição sonora, né? Então o veículo elétrico ele não tem ruído, né? O ruído é praticamente zero, é quase sempre o ruído só dos pneus sobre o asfalto. Então, assim, tem vários benefícios, né? Desde o ar ao silêncio, a diversos aspectos. Que bacana, que legal, Fernando. Aliás, eu vou pedir um favor para vocês, para você, né? No segundo tópico aqui, explorar um pouco o lado de como a gente botaria baterias desse tipo nas motos que andam com os escapamentos abertos por aí, né? Ou seja, um ruído infernal, vamos dizer assim, né? Mas, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, um café aí, e nós vamos explorar o segundo tópico, né? O segundo ponto aqui, nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa, para falar de energia sustentável, principalmente no supply chain, mas não necessariamente só no supply chain, né? Podemos fazer isso? Vamos lá, Fernando? Ah, sim. Agora, só para fazer um detalhe, tem moto elétrica também, a baterias também, viu? Esse problema aí é resolvível e já existe no Brasil. Olha só que maravilha, bacana. Então agora nós vamos para o segundo tempo. Fernando. Um abração. Olha aí, pessoal, que prosa fantástica falando sobre sustentabilidade, energia sustentável e o Fernando trazendo
um exemplo de uma organização que trabalha com isso, que produz as baterias, não se limita às baterias automobilísticas, conforme ele mencionou antes, ou seja, é muito mais abrangente, vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. E você estava falando aí no finalzinho que tem a bateria, né? As motos, as motocicletas que funcionam a bateria e que podem, inclusive, ser carregadas em casa no 110 volts, no 220 volts, não é isso, Fernando? Paulo, é isso aí. Você hoje já tem essa opção de ter motocicletas elétricas, você já tem os patinetes elétricos, você tem bicicletas elétricas também. Né? A bicicleta elétrica tem gente que pergunta assim, poxa, bicicleta elétrica? Não, é porque para ser chamada bicicleta elétrica, né, ela só funciona no motor elétrico quando você está pedalando, né? Ela dá um auxílio, né? Mas se você parar de pedalar, o motor elétrico também para, né? Então é meio que um auxílio mesmo e por isso que é chamado de bicicleta elétrica, não uma moto elétrica. Mas é isso, você tem opções de carregamento, cada solução vai ter seu formato de carga, tem alguns que vão necessitar eventualmente um carregador específico, né? Mas é sim possível carregar em casa. Bacana, bacana. Ainda continua caro, né, Fernando? Aquilo que você falou anteriormente, ou seja, o preço hoje ainda é alto e tende a reduzir, né? Você já fez um comentário, inclusive você falou sobre armazenagem de energia, né? Ou seja, ao invés das empresas utilizarem o combustível fóssil para fazer algumas coisas, eles podem utilizar grandes baterias também. É isso, Fernando? É isso aí, o preço, como eu falei, ainda é mais alto do que um veículo a combustão, né? Mas principalmente na micromobilidade ele é bem mais acessível, né? A micromobilidade que a gente chama bikes, motos, patinetes. Mas é isso aí, a gente tem também soluções de armazenamento de energia, né? Tanto para residências como para aplicações de larga escala, que eles são colocadas baterias dentro de containers, tal, para poder servir de diversas formas, né? Ele pode servir de backup, ele pode servir para você consumir energia em horário de ponta, através das baterias, ou seja, você carrega ela no horário mais barato, né? E no horário de ponta você usa a energia da bateria. Né? Também existem sistemas de armazenamento de energia que são utilizados junto a grandes fazendas de geração eólica e solar. Né? Eu costumo dizer que a geração eólica e solar ela é limpa na geração, mas ela pode ser suja na transmissão. Por quê? Né? Porque ela gera instabilidade na rede de energia, né? Porque tem hora que você está com muito sol, tem hora que passa uma grande nuvem, tem hora que venta, tem hora que para de ventar, e isso gera instabilidade, né? E muitas vezes o operador do sistema ele precisa colocar térmica rodando no vazio para compensar essas variações, principalmente quando passa de 10, 15% a geração eólica e solar. E aí, se você tiver um banco de baterias, onde essas grandes fazendas de geração eólica e solar gerem sempre para o banco de baterias, o banco de baterias entrega para a rede uma energia constante, né? E em alguns momentos aquela bateria vai estar carregando, outros momentos descarregando, mas entregando de forma constante para a rede e evitando esse tipo de coisa. Então, tem diversas aplicações, né? Você tem, por exemplo, para veículos elétricos, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Tesla já implantou algumas estações como essa, que são as estações de carga rápida, né? Onde eles botam um belo sistema de baterias estacionárias para recarregar veículos rapidamente, né? Porque às vezes a corrente ali é tão alta que aquela localidade, a rede elétrica daquela localidade não suportaria carregar tantos veículos elétricos em carga rápida num espaço de tempo curto, e você pode usar as baterias. Então, tem diversas aplicações, né? Baterias hoje praticamente está em tudo, está no celular, está no computador, está no carro, está em todo canto. É isso. Tem o presidente do Conselho da Moura, Paulo Salles, ele costuma brincar dizendo assim,
se mexeu, não é bicho nem gente, tem que ter uma bateria da gente. É a brincadeira dele, mas é verdade. Que bacana, que legal. E aí, o Fernando, eu queria agora partir um pouquinho para essa parte de supply chain, do supply chain sustentável, né? Porque muitas vezes, quando nós pensamos em energia sustentável, nós estamos pensando no caminhão. Mas você já deu uma pitadinha de conversa aí, falando, inclusive, da utilização de baterias, eventualmente, em centros de distribuição, em fábricas, em hospitais, ou seja, de tal maneira que você evite utilizar intensamente aí o combustível fóssil. E eu tenho uma outra pergunta para você, que seguramente as pessoas que acompanham a Prós Convertaglia aqui devem estar imaginando. Ok, as baterias depois, né, já tem um tempo de vida, né? Aliás, eu tenho duas perguntas para você que eu gostaria de explorar. A primeira é, quando chegar no momento do descarte da bateria, como é que fica todo esse processo de economia circular? Esse é um ponto. O segundo ponto vamos imaginar que nós tenhamos os veículos elétricos que estão rodando pelas rodovias, né, trafegando pelas rodovias. Uma questão é quando eles precisam carregar a bateria, ou seja, o tempo de carga de uma bateria é muito maior que o tempo de colocar combustível ali no tanque do caminhão. Como é que vai ser o modelo de negócio? Não necessariamente ele vai ter que ficar carregando bateria toda hora, ou ele vai carregar uma bateria adicional, ou ele vai fazer uma troca de bateria num posto, né, específico, numa estação. Como é que vai ser isso? Como é que você imagina, ou como é que as pessoas estão imaginando, ou se já existe alguma coisa nesse sentido, Fernando? Tá, Paulo, vou tentar lembrar de todos os pontos que você questionou aí. Se eu esquecer alguma coisa, depois você me lembra. Mas, bom, você falou dos centros de distribuição, né? Como a gente sabe hoje, no centro de distribuição você tem empilhadeiras, que você pode ter empilhadeiras a combustão, né? Que é combustão, ela tem emissões, né? E quem já operou em centros de distribuição sabe que ela deixa, inclusive, fuligem, né? Uma empilhadeira a combustão. E você tem as empilhadeiras elétricas, né? Que já existiam antes, e a bateria convencional a chumbo ácido, né? Ela permite também a operação de empilhadeiras elétricas. Qual é a principal diferença da bateria de lítio em relação às baterias tradicionais? Né? Que as baterias tradicionais, por exemplo, se você tiver um centro de distribuição que roda em 3 turnos, você geralmente tem que ter 3, em alguns casos até 4 baterias, dependendo do nível de utilização das empilhadeiras, por máquina, né? E você tem que fazer a troca das baterias entre os turnos, né? Essas baterias pesam muito, né? Você já deve ter visto uma bateria de chumbo ácido para uma empilhadeira, muitas vezes pesa mais de 1 tonelada, né? É uma operação relativamente complicada, né, e que tem pequenos riscos de acidentes, além de tomar tempo. Você demanda ter uma sala de carga de baterias, né, chamada sala de baterias, que ocupam um espaço. A gente sabe como o espaço hoje é importante nos centros de distribuição. Enquanto a bateria de lítio, você praticamente tem uma bateria só por máquina, né, e como você tem intervalos para almoço, jantar, café da manhã, e cada turno geralmente tem um intervalo de 1 hora. Em 1 hora, a bateria de uma empilhadeira dessa recarrega praticamente 80% dela, né? Então, ela recarrega muito mais rapidamente, né? E você consegue usar uma bateria só por máquina. Além de ganhar o espaço da sala de baterias, você também ganha eficiência, reduz risco de acidente. A bateria de lítio, ela mantém, digamos assim, a potência da empilhadeira constante até o fim da bateria, diferente da bateria tradicional, que a potência da empilhadeira vai caindo. Então, tem vários benefícios nesse sentido, por exemplo, né? Você falou também da parte de descarte, reciclagem de baterias. Bom, esse ainda é um desafio nas baterias de lítio, que é você ter um processo de reciclagem, digamos assim, que seja economicamente mais atrativo do que a extração dos elementos da natureza. Hoje,
a reciclagem da bateria de lítio ela gera um custo a maior do que você conseguir extrair os materiais direto da natureza. Mas já existe, né? Em vários países já está funcionando, né? É um processo que recupera os materiais para serem usados novamente e que o grande foco hoje é principalmente você ganhar a eficiência desse processo para que ele seja viável economicamente no sentido de ser mais barato do que extrair aqueles materiais da natureza, mas é uma questão de tempo, né, de solução tecnológica, efetivamente. Além disso, você tem a possibilidade de ter o que a gente chama de segundo uso da bateria. Ele não é tão simples esse segundo uso, porque uma bateria de lítio de um carro você usa 8, 10 anos, né? Então, para você planejar qual vai ser o uso daquela bateria 10 anos depois, não é uma coisa tão simples, né? Um projeto está amarrado com isso. Fora que cada bateria sai do carro com uma condição de vida diferente, mais desgastada, menos desgastada. Então, você tem que fazer seleção de células. Tal. E tem um processo relativamente complexo, né? Além de que 10 anos depois, as baterias estão muito mais avançadas do que aquela bateria que foi colocada 10 anos antes. Então, não é um processo tão simples, mas já existem alguns projetos nessa linha que também vem acontecendo. Mas, na prática, no final, é o seguinte, as baterias de lítio tem como ser ou recicladas ou ter uma nova destinação para que não tenha simplesmente elas sejam acumuladas em aterros, apesar das baterias de lítio, na sua maioria, não terem metais pesados, né, o que é também uma vantagem. Aí você mencionou também sobre o tempo de recarga, né, dos veículos. Né? Isso é um desafio, né? Mas, como eu falei, já existem, né, estações de carga rápida, né, onde você consegue fazer a carga do veículo num tempo muito menor e cada vez mais nesse tempo. Tanto as baterias vão estar mais preparadas para carregar mais rapidamente, como você vai ter estações de recarga também com maior capacidade, né? Então, se estima que no futuro, breve, o tempo de recarga de uma bateria não deve ser muito maior do que de um abastecimento de combustível no carro. Obviamente que é um processo para ser feito eventualmente, né? Porque a bateria tem algumas características, quanto maior a carga, né, corrente que você usa, mais ela se desgasta. Né? Então, o ideal é você fazer uma carga, digamos assim, normal da bateria por algumas horas, durante a noite e tal. E, principalmente nos centros urbanos, um carro hoje roda 400 quilômetros com uma carga de bateria. Então, você usando na cidade, dificilmente você vai conseguir rodar na cidade mais do que 400 quilômetros num dia, para precisar recarregar. A dificuldade maior vai ser quando você estiver fazendo uma viagem, uma estrada, tal. E se eventualmente você tiver num percurso que seja mais longo que 400 quilômetros, que você não tenha hoje uma carga rápida, aí você eventualmente não pode alugar um carro a combustão. Mas aí eu acho que é uma saída pontual, né, específica. Até quando você roda na estrada, a grande maioria das distâncias que as pessoas normalmente andam com um veículo leve é inferior a 400 quilômetros, né? Não raras as viagens são mais longas. Mas, mesmo assim, vão ter, muito em breve, estações de recarga rápida, como eu falei. Por exemplo, no segmento de logística, né, na Europa, por exemplo, já está sendo praticamente batido martelo nesse sentido, porque na Europa existe uma lei que o motorista tem que parar a cada 4 horas e meia, se não me engano, de direção e descansar por 1 hora. Até por questões de segurança, né? Toda a regulação trabalhista, esse tipo de coisa. Então, na Europa, o que é que isso está fazendo? Você consegue ter com isso já projetos de baterias que não precisam ser tão grandes assim, porque o range de quilometragem do veículo em 4 horas, 4 horas e meia, não é tão grande assim, e vão ter, naquelas locais de parada de caminhões mesmo nas estradas europeias, vão ter estações de recarga de rápidas, onde você pode recarregar seu veículo e continuar. Então, ele vai ter impacto zero em termos de distância, porque você já teria que parar de toda forma para descansar, você para recarregar, quando você voltar, você consegue ter energia suficiente para rodar mais as 4 horas e meia que você tem pela frente. Então, são diversos aspectos, é uma questão
tanto de evolução como adaptação, como planejamento diferente, mas o benefício da eletrificação veicular vai compensar todos esses aspectos e a sociedade, com certeza, vai se adaptar a esse novo modelo. Fantástico, Fernando. Muito bacana você falando aqui sobre eletrificação, energia sustentável, ou seja, é o futuro, né? Nós estamos caminhando para esse futuro aí, onde nós vamos trazer uma situação muito mais agradável para a nossa natureza e o nosso meio ambiente. Grande Fernando, nós estamos chegando ao final aqui da nossa prosa, uma prosa fantástica, muito bacana mesmo, você trazendo aqui a sua experiência, os seus conhecimentos. A minha enorme gratidão para você, Fernando. Eu que agradeço, Paulo, e fico sempre à disposição. Espero ter ajudado as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a eletrificação veicular e me colocar à disposição. Com certeza você auxiliou as pessoas que aqui acompanham a Prosa com Bertaglia, trazendo um tema extremamente atual, extremamente relevante. Eu diria que nem tão atual, mas muito futurista, inclusive, né? Porque esse é o objetivo do planeta, de nós termos um planeta mais sustentável, com uma energia mais limpa, e para isso nós estamos caminhando. Meu amigo, eu deixo para você um grande abraço, né? Um abraço virtual, né? Tudo de bom para você, Fernando. Gratidão enorme, ao infinito e além, Fernando. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, meu amigo. Um abração. Tchau, Paulo. Um abraço. Tchau.